Aleluia. Sim, Deus, deixa o teu vento soprar. Deixa o teu vento soprar, Senhor. Deixa o fogo nos consumir. Consumir, Deus, toda inquietação. Consumir, Deus, toda preocupação, toda ansiedade. Deus, o Senhor, como noivo, providenciou tudo aquilo que nós precisávamos. E sim, Deus, podemos cantar isso e dizer, Deus, que nós ansiamos pelos teus beijos. Vem me beijar, noivo meu, amado meu. Mas como noiva, Deus, confessamos que por muitas vezes andamos preocupados, ansiosos. Assim como uma noiva se gasta no dia da festa do casamento e se preocupa com os detalhes, mas o noivo, ele pouco pensa nessas coisas. O noivo ocupa-se com a noiva, ele espera a noiva no altar, ele confia na noiva, ele a ama, ele deseja, ele preparou todas as coisas, ele financiou, ele bancou todas as coisas. Possamos aprender, Deus, como noiva que somos, aprender com o nosso noivo, e a parar de nos preocupar com as circunstâncias que nos rodeiam, mas de nos ocupar tão somente no Senhor. Se tem uma coisa que o noivo talvez se preocupe, é de entrar no gozo, na recâmara, é de entrar nas bodas. Que essa também seja, Deus, o nosso maior prazer e a nossa ocupação, de estarmos preparados para quando o Senhor nos chamar para entrar neste lugar. Aleluia. Sabe, irmãos, eu ando conversando com alguns empresários, eu ando conversando com alguns comerciantes, e a inquietação, a preocupação deles tem sido enorme, e não sem motivos, porque a expectativa, depois de algum tempo de pandemia, algum tempo de recesso, depois de tempo de lockdown, é que as coisas voltassem a entrar no eixo e todas as coisas começassem a melhorar, a economia. Colocamos uma expectativa tão grande na vacina. É ou não é verdade, irmãos? Mas sabe, invariavelmente nós temos nos frustrado, irmãos, com essas expectativas. Nós temos nos decepcionado, irmãos, com toda e qualquer expectativa, todo e qualquer plano que nós temos feito. O Senhor tem mostrado quão falíveis são esses planos. E o que é certo, o que jamais passará, o que é eterno, irmãos, é somente a palavra dEle. A única certeza que nós temos, e nós podemos olhar à nossa volta, e a única certeza que nós temos, é que Jesus, irmãos, Ele voltará para buscar a sua noiva. É que Jesus, irmãos, Ele nos ama. E quando nós estamos com Ele nessa jornada, aí se estabelece toda a diferença. Quando estamos com Ele, nós temos a paz, nós temos o descanso, nós temos o alívio, quando caminhamos lado a lado com Ele. E eu quero te lembrar, biblicamente, de alguns exemplos. Quando, por exemplo, Jesus acalma a tempestade, Ele está saindo de uma região, indo para outra, está dentro de um barco com os seus discípulos, e Ele está deitado num travesseiro. A tempestade vem, o mar está agitado, revolto, bravio. Os discípulos temem, irmãos, o naufrágio, temem pela vida deles, temem pelas circunstâncias adversas ao redor, mas Jesus está no barco, e onde Jesus está, se estabelece toda a diferença. Eu e você podemos estar comprimidos de um lado para o outro, nós podemos de um lado olhar uma tsunami, do outro olhar uma pandemia, mas sabe, irmãos, se estamos com Jesus, a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa fé, o nosso descanso não estão nas coisas externas, mas está nele e somente nele. E independente
independente da guerra, independente do conflito, Ele está no barco. E quando Ele está no barco, Ele acalma a tempestade. Ele acalma a tempestade. Decida estar com Ele, caminhar com Ele. Quando Jesus está presente, Ele transforma as realidades. Ele pega aquilo que está acabando, Ele transforma a água em vinho. Sabe, irmãos, eu já ministrei isso algumas vezes em algumas cerimônias de casamento que eu tive a oportunidade de ministrar. E o vinho, ele tem um símbolo muito grande na Bíblia, e um deles é da alegria. E ali nas bodas de Caná, o primeiro milagre de Jesus na família, nós podemos alegoricamente, irmãos, pensar que o vinho, que representa a alegria, é como se a alegria no matrimônio, a alegria no casamento estivesse por findar, estivesse por acabar. Mas mais uma vez eu repito, quando Jesus está presente, quando nós estamos com Ele, se estabelece toda a diferença. A água se transforma em vinho, a alegria retorna. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, irmãos, quando estamos com Jesus, a pesca é maravilhosa. Os discípulos passaram horas e horas tentando pescar e nada eles conseguiam. Mas Jesus aparece para eles e fala: joga a rede agora do lado direito. Eles jogam, eles obedecem, e ali eles puxam a rede, irmãos, e quase não conseguem puxar, porque tinha naquelas redes, e não se estourou, 133 grandes peixes. Alguém me corrige se eu estiver errado, se for 153, que agora eu confesso que fiquei na dúvida. Se estabelece a diferença. Não tinha nada, agora passa a ter muito. O pouco se transforma em muito. O nada se transforma em abundância, em riqueza. É assim, irmãos, quando nós caminhamos lado a lado com Jesus. Quando estamos com Cristo, Ele nos faz caminhar sobre as águas. Sabe, quando os discípulos mais uma vez estão numa travessia, mais uma vez estão na jornada, e Jesus falou com eles: vão na frente, eu encontro vocês no caminho. E eles obedecem, eles seguem uma ordem de Cristo. Daqui a pouco a tempestade os alcança, e novamente vem ali o medo, e Jesus aparece caminhando sobre as águas. E tal era o medo dos discípulos. Pedro ousadamente diz: Senhor, se é tu mesmo, permita-me que eu caminhe sobre as águas, que eu caminhe contigo. E Jesus permite, irmãos. Aquilo mesmo que estava trazendo tormenta, aquilo mesmo que estava trazendo uma possibilidade de desgraça, de tragédia, de morte, é sobre esse mesmo lugar que o Pedro caminhou, irmãos. Jesus, ele nos mostra com essas histórias que quando nós estamos com Ele, irmãos, ainda que caminhemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nos atingirá, nos alcançará. Sim, irmãos, tem enfermidade, o sol nasce para justo e injusto. Nós podemos contrair uma doença assim como qualquer outra pessoa. Mas sabe, irmãos, o que estabelece a diferença não é onde nós estamos ou o que nos acontece, o que nos sobrevém, mas é com quem nós estamos. Porque quando estamos com Jesus, irmãos, Ele transforma as realidades. Eu poderia citar tantos outros exemplos aqui. Quando Deus está presente, irmãos, a realidade muda. Olha Daniel na cova dos leões. A realidade foi transformada, irmãos. Olha os amigos de Daniel lançados na fornalha ardente. Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova. Deus não impediu os seus amigos de serem lançados na fornalha. Mas Deus esteve com eles nesse processo. Deus não impediu, irmãos, o infortúnio. Deus não impediu que aquela praga, aquela situação adversa sobreviesse aos seus. Mas Ele impediu que eles sofressem dano. Ele impediu, irmãos, que mal maior viesse sobre eles. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo a diferença quando nós caminhamos com Jesus? E isso deve significar muito na vida da gente. Isso deve trazer um alívio, uma esperança. Isso deve trazer um vigor, uma alegria muito grande, irmãos, quando estamos caminhando com Ele. Quantos estão comigo?
Irmãos, Deus transforma a morte em vida. No Evangelho de João, no capítulo 11, 25, verso 25, Jesus falou que quem crer nele, irmãos, terá a vida eterna. Passou da morte para a vida, não morrerá. Vai passar da morte para a vida. Vocês estão entendendo como a realidade é transformada? A morte se transforma em vida. Tem o Salmo 113, irmãos, que ele é lindo para expressar essa realidade. Quando o salmista fala que Deus tira o homem do lixo e o coloca assentado com os príncipes. Alguém que está no monturo, alguém que está no lixo, alguém que está a perecer, mas que está caminhando com Jesus. Ele vai transformar a realidade daquela pessoa e vai colocar ele junto com os príncipes. Salmo 113, versos 7 e 8. Ainda nesse salmo, no versículo 9, o Senhor transforma, mostra como ele continua a transformar a realidade. Ele faz com que a mulher estéril se torne numa feliz mãe de filhos. Deus é mestre em transformar as realidades. Eu não sei, irmão, qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é o deserto que você tem atravessado. Eu não sei qual é a expectativa que você tem, que de repente você se frustrou, seja na economia, seja no governo, ou em qualquer outra coisa, que de repente tenha jogado um balde de água fria sobre sua vida. Deixa eu te dizer, persevera com Cristo. Caminha com Ele. Não o abandona. Caminha mais uma milha. Em nome de Jesus. E deixa o quadro virar. Deixa o jogo virar. Cristo é mestre em virar o jogo. Sabe quando você está numa partida de futebol e o seu time está perdendo e o fim está próximo, mas aí o time vai e consegue o empate, e aquilo que parecia inimaginável, poucos segundos do fim, aparece lá um gol e vira a partida e ganha o título. Irmãos, Cristo não perdeu nenhuma batalha de Gênesis e Apocalipse. Nenhuma ele perdeu, irmãos. Então deixa eu te falar uma coisa. Caminha do lado certo. Caminha do lado de quem tem a vitória garantida e certa, que é Jesus. Amém? Eu quero te convidar ainda, durante esse louvor, você declarar isso com sua vida, com os seus lábios, o quanto você o ama, o quanto você o quer, o quanto você deseja caminhar com Ele. Talvez você estava frio, talvez você não estava caminhando da maneira como deveria caminhar, talvez você estava mais afastado ou caminhando de longe, mas Cristo te chama agora, caminha de perto. Toma o meu jugo, ou seja, caminha lado a lado comigo e encontra o alívio, encontra o descanso. Amém? Você pode se colocar de pé mais uma vez? Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és.
digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor, oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Ele é santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu quero construir minha vida em ti, Deus, e não serei abalado, e não serei abalado, porque o teu amor lança fora todo medo, eu sei, e eu não serei abalado, eu não serei abalado, porque eu sei que tu derramas sobre mim o teu óleo de alegria, e o meu cálice transborda, e o meu cálice transborda, e o meu cálice transborda, o meu cálice transborda. Eu vou construir minha vida em ti, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado.
levantar suas mãos e cantar isso. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Cante mais uma vez. Eu vou confiar, vou confiar somente em ti. Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, ser achado nele, ser achado nele. Ser achado nele. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Ele é meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo. Milhares e milhares e milhares. Cante o nome dele, Yeshua, 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 Yeshua.
Yeshua, Yeshua. Os seus olhos são como chamas de fogo, em sua boca uma espada afiada, em sua coxa Rei dos reis, Senhor dos senhores, está escrito. E ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando por colinas e montes. Aleluia. E depressa ele vem, e depressa ele vem, porque de longe ele viu alguma coisa, ele viu alguma coisa, e ele vem depressa, ele vem, porque ele viu seu coração arder, ele viu seu coração arder, ele viu seu coração arder, ele viu seu coração queimar, e ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes pra te encontrar, e ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes pra te encontrar. E ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes pra te encontrar. Ele vem saltando pelos montes, vem saltando pelos montes, ele vem saltando pelos montes pra te encontrar. Oh, Ah, Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor, esse amor que não desiste de nós, esse amor que nos deseja levar no mais íntimo, no mais profundo, se caminhar lado a lado com Ele, é tão proveitoso, é tão belo, é tão majestoso, é tão louvável, é tão digno. Mas sabia que existe mais? Você pode caminhar com Jesus, mas você também pode, e é isso que Ele espera de mim, de você, e esse é o convite que Ele nos faz nessa noite, a sermos achados nele, a mergulharmos nele, irmão. Ele nos convida, não sei se você sabe, mas a palavra nele é a conjunção de em mais ele. Ele nos convida a mergulhar nele, irmãos, a ser encontrado nele, nas profundezas, entranhado conosco. Muitos caminharam com Jesus, os mestres da lei, os fariseus, eles caminharam com Jesus. Vocês se lembram disso? Jesus frequentemente visitava sinagogas. Esses mestres da lei, esses fariseus, eles também puderam em algum momento estar com Jesus, mas sabe, nem sempre estar com Jesus significa estar nele. E aqui, irmãos, que está algo mais profundo de nós mergulharmos nele. Nicodemos, quando Jesus se encontrou com Nicodemos, fariseu,
mestre da lei. E Jesus começa a dialogar com aquele homem e fala que era necessário ele nascer de novo. Mas ele, sendo mestre, ele não entendia essas coisas. Mas sabe, irmãos, eles já tinham a Torá, eles tinham Moisés, eles tinham o Pentateuco, eles tinham os profetas, eles tinham, irmãos, um estudo. Mas mesmo assim, aquele homem sábio, irmãos, mestre, não pôde entender a profundidade desse mistério, que é estar nele, estar em Jesus Cristo. E Jesus fala para ele que era necessário ele nascer de novo. E eu não sei se você lembra, mas no decorrer desse texto a gente cai em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que, como é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É nesse contexto, irmãos, que Jesus fala isso para Nicodemos. Nós precisamos crer e nos aproximar de Jesus. Quando cremos nele, em ele, irmãos, não é apenas crer de boca, anunciar com os lábios. Não, irmãos, é uma crença que nos faz viver com ele, mergulhar nele, entender a loucura do Evangelho. Esse é o convite para nós nessa noite. Talvez até aqui você caminhou com Cristo, mas Ele te chama para mais. Mergulha nele. Tem mais, não para por aí. Tem uma passagem nas Escrituras, irmãos, que eu acho fantástica, talvez uma das mais lindas, que está no Evangelho. Está no Evangelho de Lucas. Quando Jesus, ele é ungido pela mulher pecadora. Sabe por quê, irmãos? Alguns fariseus, alguns desses mestres que tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus, alguns deles foram além. Sabe, Léo? Alguns deles puderam estar à mesa com Jesus. Alguns deles puderam comer com Jesus. Mas mesmo estando ali diante da mesa com Jesus Cristo, eles não estavam nele. Esse homem chamado Simão, irmãos, ele vê uma mulher que ele sabia que era pecadora tocar em Jesus, e ele confronta a autoridade de Jesus, porque se Jesus fosse quem ele mesmo dizia que era, ele saberia quem estava tocando nele e não poderia tocar nele. Mas Jesus confronta aquele homem, irmãos, porque Jesus não está interessado no ritual, Jesus não está interessado meramente na liturgia, Jesus não está interessado meramente no cerimonial, na estrutura. Talvez aquele homem tinha colocado, se fosse nos dias de hoje, a mesa posta, os melhores talheres, as melhores taças, o melhor suplá, a melhor decoração, o melhor caminho de mesa. Mas sabe, ele não deu aquilo que Jesus Cristo queria, que era dele. Não adianta os fariseus estarem na... A gente vir e apenas caminhar com Jesus. Podemos vir e caminhar, mas não está nele. E Jesus confronta aquele homem chamado Simão, e ele fala: está vendo essa mulher? Eu cheguei aqui e você não lavou os meus pés. Não parou de chorar e lavar os meus pés com suas lágrimas. Eu cheguei aqui e você não ungiu minha cabeça, como era o costume da época. Mas essa mulher está com esse nardo puro, ungindo os meus pés. E Jesus aponta para ela e pede para que esse Simão aprenda com essa mulher, aprenda com essa história, irmãos. Jesus foi convidado por esse homem. Jesus até então não havia confrontado ele por conta de uma ausência de óleo sobre a cabeça, por conta de uma cerimônia, por conta de um ritual. Lava as mãos, não lava. O que contamina, está vendo? Não lava as mãos. Jesus não estava preocupado com isso, irmãos.
Jesus não estava preocupado com o exterior, com a aparência, com as liturgias, com os rituais vazios e secos, irmãos, desprovidos de vida. Até hoje, irmãos, dezenas de comunidades, irmãos, algumas históricas, continuam oficiando culto a Jesus, um culto vazio, uma liturgia mecânica, repetitiva, vazia, desprovida de vida. Só tem cerimônia, só tem estrutura, mas falta a vida, porque falta estar nele, mergulhado nele. Mergulha em Cristo, viva nele. Sim, caminhe com ele, mas viva nele, irmãos. Em 2019, eu vivi um momento assim muito difícil na minha vida, na minha caminhada. Meu filho do meio, ele foi acometido de uma doença rara, chamada mielite. Irmãos, foi uma angústia, foi uma luta, foi um sofrimento. Mas o que nos fez descansar e o que nos fez acessar a vitória, irmãos, que mudou o quadro, que virou o jogo, foi de nós estarmos nele, mergulhados nele, vivendo nele, para ele. Sabe, irmãos, Jesus, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. E se nós não estivermos nele, nós não podemos fazer nada, diz as Escrituras. Nada, irmãos. Ao passo que nele, irmãos, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, amém? Então eu quero te convidar só por mais um instante, só por mais uma vez, para a gente caminhar, para encerrar. Eu quero te convidar de posse dessa palavra, desse entendimento, que você pode caminhar com Cristo, mas ainda assim, você pode chamá-lo de Senhor, Senhor, mas o seu coração está tão longe dele, ao ponto de dizer naquele dia: mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos milagres, e Jesus falar: eu não te conheço. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está tão distante de mim. O Senhor está nos chamando, irmãos, à essência da adoração. O Senhor tem nos chamado, irmãos, para voltarmos para Ele, para mergulharmos nele, para nos despirmos de nós mesmos, das nossas axiologias, das nossas convicções, por vezes até da nossa teologia, não da teologia dele, mas da nossa teologia, que o enquadra, que o limita, que nos impede de viver aquilo que é profundo nele, irmãos, nele. Se você deseja ir mais fundo, se você deseja viver nele, se você deseja mergulhar nele e viver essa vida de intimidade e comunhão, eu quero te convidar aí mesmo no seu lugar. Se você quiser, você se coloca de pé. Se você quiser, você se ajoelha. Ou se você quiser, você vem aqui na frente. Ou se você quiser se manter sentado, você fica sentado. Mas eu quero te convidar a louvar a ele com esse entendimento, com essa instância, com esse desejo. Anuncia isso: Senhor, eu desejo viver em Ti, não apenas caminhar contigo, embora caminhar contigo já seja uma grande vitória, mas eu desejo viver no Senhor. Talvez você que me assiste em casa, no dia que você assistir essa mensagem, quando essa mensagem chegar até você, eu quero te convidar a você lançar fora toda ideologia, todo pensamento humano, tudo que você já construiu até hoje acerca da caminhada cristã, seja nos cultos numa comunidade evangélica, seja numa paróquia, numa missa, estrutura, liturgia, cerimônia, coisas, mas você nunca esteve nele, você nunca o experimentou verdadeiramente, você nunca viveu com ele verdadeiramente.
só distante, só através das coisas, da programação. Levanta, senta, abre, faz isso, faz aquilo outro. Mas ei, o Senhor está te chamando, abre os seus olhos. Eu quero morar contigo, eu quero habitar em você. Você é tabernáculo, você é templo meu. Eu te comprei, eu te amo, noiva minha, amada minha. Eu desejo te conhecer. Tem um texto que eu quero ler para finalizar com vocês e a gente louvar o Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 21 a 23. O Senhor diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Essa é uma confissão, irmãos, muito dura, não é, Matias? Nem todo aquele que diz, Rose, Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E ele dá outro exemplo e diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. O que vai estabelecer toda a diferença, irmãos, é Cristo nos conhecer. E Ele só vai nos conhecer quando nós estivermos nele, mergulhados nele. Por isso Ele falou para Nicodemos que tinha que nascer de novo, porque tinha que mergulhar nele. Não adiantava apenas mergulhar na ciência, na teologia, mas mergulha nele, para não acontecer do Senhor declarar: nunca os conheci. No original conheci, irmãos, no grego é gnosco, e o gnosco ele tem um sentido, ele é uma expressão idiomática no judaísmo, relacionada para a relação sexual entre homem e mulher. Quando eu não os conheci, essa é uma expressão idiomática, tem um sentido assim, dessa expressão idiomática, de uma relação sexual entre homem e mulher. O que isso quer dizer, irmãos? Intimidade. Por isso Ele é o noivo e nós somos a noiva, amém? Porque Ele deseja ter intimidade com a gente. Não adianta só estar com as vestes, não adianta só ser a virgem, tem que ter intimidade, tem que entrar nas recâmaras. Vocês estão comigo? Quantos aqui desejam viver essa intimidade com o Pai, no secreto? O Senhor tem muito mais para nós, irmãos, muito mais do que a gente chegar aqui num dia de culto e buscar um momento de chapação. É gostoso a gente, uma quarta de fogo, aleluia, e a gente vir cheio de expectativa, de sapatear e de rodar aqui, e de uau, um louvor gostoso, amém? Pode ser assim, irmãos, mas o Senhor tem muito mais. Ele nos chama para mais profundo, para mais íntimo. Não é só aqui, irmãos, é de dentro para fora, é uma construção, é um relacionamento, irmãos, é um relacionamento. Às vezes nós nos achegamos diante de Deus de maneira interesseira. Sim, mesmo nós, crentes no Senhor Jesus, que caminhamos com Ele, muitas vezes nos aproximamos dEle só para obter as vantagens. Assim como tinha uma multidão que afluía atrás de Jesus para receber o pão, porque Ele multiplicava pão e peixe. Assim como tinha uma multidão que caminhava atrás de Jesus, porque Ele operava milagres. Mas sabe, eram poucos que estavam nele, eram poucos que desenvolveram intimidade com Ele, que estiveram com Ele em todos os momentos, irmãos. E a chamada do Evangelho vai ser sempre essa. Se você vier para perto de Jesus apenas para extrair algo dele, é possível que você tenha. É possível que você receba um toque aqui nessa noite? Sim, é possível. É possível que você tenha um arrepio na sua alma. É possível que você, tenha um gozo nessa noite. É possível, irmãos, é possível. Mas não é só isso que Ele tem para mim e para você, Ana. Não é só isso que Ele tem para mim e para você, meu. É muito mais. É continuamente. É uma intimidade. É uma revelação.
Cresce nisso, vamos crescer nisso nesse ano, nessa intimidade, amém? 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 Vocês estão comigo? Amém? Eu espero que sim, irmãos. Eu nele e tu em mim. Aleluia.